Bom dia, família abençoada do Senhor Jesus. Vamos para mais um Só por Hoje de hoje. Recaída, 3 de março. Haverá momentos, no entanto, em que sentiremos realmente vontade de usar. Queremos correr e nos sentimos péssimos. Precisamos lembrar de onde viemos e que, desta vez, será pior. É neste momento que mais precisamos do programa. Texto básico, página 88. Se estivermos considerando uma recaída, devemos pensar até nas consequências mais amargas do nosso uso. Para muitos de nós, estes finais poderiam incluir sérios problemas médicos, prisão, até mesmo a morte. Quantos de nós conheceram pessoas que recaíram depois de muitos anos limpos, somente para morrer de suas doenças? Há, porém, uma morte que acompanha um retorno à adicção ativa que pode ser pior do que a morte física. É a morte espiritual, que vivenciamos quando estamos separados de nosso poder superior. Se usarmos, o relacionamento espiritual que nutrimos durante anos vai enfraquecer e talvez desaparecer. Vamos nos sentir verdadeiramente só. Não há dúvidas que temos períodos de escuridão em nossa recuperação. Só existe uma maneira de superar esses momentos difíceis: a fé. Se acreditarmos que nosso poder superior está conosco, então sabemos que tudo estará bem. Não importa quanto possamos nos sentir mal em nossa recuperação. Se ficarmos limpos, a escuridão vai desaparecer e encontraremos uma conexão mais profunda com o nosso poder superior. Só por hoje, eu agradeço ao meu poder superior pela dádiva da Irmandade. Eu sei que recair não é a saída. Quaisquer desafios que enfrente, os enfrentarei com o Deus de minha compreensão. Cara, esse assunto é um assunto muito pesado, né? Recaída. Pela graça do Senhor Jesus. Hoje faltam 16 dias para eu inteirar um ano em sobriedade e recuperação. E pela graça do Senhor Jesus, durante todos esses dias, eu não senti vontade de usar droga nenhuma vez, cara. Eu já senti vontade de beber, né? A minha droga de destruição é a cocaína, né? Porém, às vezes eu sinto vontade de tomar uma cerveja. Só que, cara, eu sei que pra onde que a cerveja vai me levar. A cerveja não vai me levar pra droga. Não vai ter outra alternativa, né? Porque o que me mantém distante da droga é a parte inibidora do meu cérebro, né? E automaticamente o álcool, ele atrapalha essa parte inibidora do cérebro. Então, se eu não tenho a possibilidade de acessar a parte inibidora do meu cérebro, que me inibe de fazer coisas erradas, como eu vou conseguir beber sem usar droga? Sem contar que o álcool também é uma droga, né? Logo, se eu bebesse uma cerveja, eu estaria zerando todo o meu tempo de recuperação e sobriedade. Só por hoje não é isso que eu quero, né? Só por hoje o que eu mais quero é permanecer, só por hoje, para o resto da minha vida, em sobriedade e recuperação. Graças a Deus eu nunca tive o gosto amargo da recaída na minha vida, né? Pretendo ficar bem focado aí para que isso não venha acontecer comigo. Sei que pode acontecer com algumas pessoas e as pessoas podem superar a recaída, né? Não é uma coisa, não é porque você recaiu que sua vida acabou, né? Depois da recaída você tem a oportunidade de voltar a entrar em recuperação. Só que vai ser muito mais difícil você conseguir tomar a decisão de voltar para a recuperação após ter recaído. E tem um histórico já de que quem recai vai para um uso superior ao que você estava antigamente, né? Então você tinha um nível de adicção e quando você recai, você ultrapassa aquele nível no qual você vivia antes, né? Parece que, não sei se a pessoa fica com vontade de recuperar o tempo perdido e acaba se afundando muito mais do que na, na sua passada anterior pela adicção ativa. Agora, uma coisa muito interessante que veio na minha mente, cara, que recaída não é só no uso de droga, né, cara? Tem muitas coisas nas quais eu, eu, eu me afastava do amor e da presença de Deus
através da dicção ativa e as quais eu posso voltar, posso, mas não devo, né? Voltar a fazer mesmo estando em recuperação, né? Eu quando eu estava na dicção ativa, eu tinha o hábito de roubar, né? Logo, eu posso, mas não devo roubar em recuperação, porque vai me afastar do amor de Deus, do meu Deus de compreensão, que é Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Se eu roubar, isso vai me afastar deles, assim como a droga me afastava, né? Então, acho que esse texto ele pode nos levar a uma coisa muito mais profunda, né? Mentir é uma coisa que eu fazia em adicção ativa, né? Eu deixava de ser honesto, na qual eu posso, mas não devo fazer, e que também pode me afastar do amor de Deus. Cara, são N coisas que podem nos afastar da presença do amor de Deus, né? Desonestidade, arrogância, orgulho, ansiedade, prostituição, vícios, jogatinas, né? Roubos, desonestidades, né? Tudo isso pode nos afastar do amor de Deus e nos fazer voltar a ter comportamentos ruins, voltar a nos fazer afastar de Deus, apagar a nossa espiritualidade, a nossa luz, né? É como diz ali, ter uma morte espiritual que é muito pior do que a morte física, mesmo sem estar usando droga, né? Então, esse texto aí veio falar comigo de uma maneira muito mais abrangente, né? A gente tem que ficar 100% focado, não tem outro jeito, cara. Você tem que estar focado. Às vezes às vezes eu me sinto mal, às vezes eu fico ansioso, às vezes eu não tenho um dia bom de tão focado que eu fico, né? De tão preocupado em não estar fazendo nada de errado e fazendo tudo que eu devo fazer. Por exemplo, ó, eu tenho muita dificuldade quando eu não gravo só por hoje. Cara, isso me destrói. E às vezes eu fico muito cansado, né? Tem dia que, cara, eu não consigo acordar. Tô cansado, batidão, segunda a segunda, acordando aí de madrugada para ter tempo de gravar o só por hoje, para conseguir fazer tudo que eu tenho vontade de fazer durante o dia. E quando eu não gravo só por hoje, eu sinto, sabe aquela palavra de Deus que fala, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas? Para mim, gravar o só por hoje é buscar o reino de Deus, né? É levar o reino de Deus para as pessoas, é ajudar as pessoas. Então, logo, a minha maior prioridade deve ser ajudar as pessoas da maneira como eu posso. E quando eu não faço isso, na minha concepção, eu estou deixando de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E muitas das vezes eu troco, né? O reino de Deus por outras coisas, por trabalho, por lazer. É claro que Deus ele é um Deus misericordioso, cheio de amor, cheio de graça, cheio de glória. Mas também eu não quero ficar. Eu me dou a liberdade, sim, de um dia ou outro eu estar cansado não vir gravar. Porém, não é o ideal para minha vida e não é uma coisa que eu gostaria que acontecesse sem medida, né? Volto a dizer, um dia ou outro tá tudo bem, às vezes a gente tem algum compromisso, às vezes realmente eu tô exausto do dia anterior e tá tudo bem, eu creio que Deus compreende, porque Deus é amor. Mas agora eu deixar de fazer isso, sei lá, uma semana, acaba comigo, me acabaria comigo, né? Então, mais um dia que eu fico, a minha consciência fica me cobrando, irmão. Fica me cobrando porque eu me sinto eu me sinto endividado com Deus, cara. Eu não quero. É óbvio que a gente nunca vai pagar a Deus tudo que Ele faz por nós. Mas eu penso assim, cara. Se tem uma coisa que eu consigo fazer para Deus, eu tenho que fazer. As que eu não consigo, Ele vai entender, né? Que eu não consigo. Não, não é que não consegue fazer isso. Mas agora que eu consigo fazer e eu escolho não fazer, é bem pesado na minha cabeça, né? Eu tenho que fazer aquilo que eu posso, que eu consigo fazer sempre, cara. Porque o que eu não conseguir fazer, Deus vai ter misericórdia da minha vida.
Mas a gente não consegue fazer nem o que a gente tem, pode, consegue fazer. Até nisso nós somos falhos, né? Até nisso nós precisamos da misericórdia de Deus. E essa noite eu fui dormir, eu tava pensando nisso. Eu tô com problema, eu não tô conseguindo emagrecer, cara. Eu faço academia, ando de skate. Só que na hora de me alimentar não adianta que eu acabo dando umas brechas, sabe? E se alimentar mal também é uma droga, cara. Ser gordo, né? Atrapalha a minha saúde. Logo tá me matando, logo tá sendo uma droga pra mim, né? Cara, eu tenho orado muito, pedido muito a Deus para Deus me abençoar, me ajudar, para que eu consiga ter um equilíbrio, cara, né? Eu preciso equilibrar a minha alimentação. Preciso, eu quero. Mas aí é massa, cara, como é que, por mais que eu tenha consciência e habilidades que me ajudam a lidar com a adicção, como é que eu não consigo aplicar esse conhecimento na parte da alimentação ou em outras áreas da minha vida, né? Porque, cara, é o mesmo pensamento, é a mesma habilidade, é tudo igual, né? Eu já sei como faz, né? Por que que eu não consigo comer correto? Porque eu não quero, né? Porque se eu realmente quisesse com todo o meu ser, eu conseguiria, né? Tanto é o caso da droga, né? Por que que eu não uso droga? Porque eu não quero usar. Não quero com cada célula, com cada átomo do meu ser. Eu não quero usar, né? Logo, é claro que tem todo um suporte espiritual, um suporte de Deus, um suporte da programação, terapia, grupo de apoio, visita à clínica, tem todo um amparo, né? Mas é a mesma lição de uma coisa eu posso usar para outra. Por que que eu não estou conseguindo, né? É óbvio que eu vou me esforçar cada dia mais até chegar ao ponto de eu querer o suficiente para não fazer, né? Assim como foi com a droga. A droga também não foi do dia para a noite que eu consegui parar. Foram 18 anos. Não foram 18 anos, né? Foram 18 anos de uso. Mas ali, vamos jogar, foram 13 anos, né? 12, 14 anos, entre 12 e 14 anos de tentativa de parar, né? De estar ali a cada dia, né? Querendo um pouquinho mais parar de usar, quero parar de usar, quero parar de usar, e tentando de todas as formas e todos os meios, e orando, e buscando, e pedindo ajuda. E eu vim pra cá hoje pensando nisso, né? É só eu ter fé e continuar fazendo o máximo que eu posso, porque vai chegar um momento que eu vou conseguir querer o suficiente para fazer, né? Eu orava muito isso. Deus, me ajuda a querer parar de usar droga o suficiente para que eu consiga parar, né? E hoje eu vejo todas essas orações que eu fiz no passado se cumprindo, não só na minha vida, mas na vida da minha esposa, da minha família, da minha filha, né? E cara, é isso. A gente tem que cada dia buscar melhorar, cada dia se esforçar, né, em todas as áreas da nossa vida. A recaída não é só com droga, né? São recaída de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos. E isso tudo pode me levar a usar droga, e mesmo que não leve, isso pode me causar uma falência mais do que material, uma falência espiritual. Galera, é isso. Que Deus fortaleça a vida de vocês, a vida de cada um. Eu vou precisar de um tempo aí, eu não vou conseguir gravar nos próximos 2 dias, né? Eu tenho alguns compromissos, mas eu espero que vocês busquem aí na internet, né? O Só Por Hoje, leiam aí o Só Por Hoje do dia 4 de março, dia 5 de março, dia 6 eu tô de volta, beleza? Deus abençoe vocês e valeu!